Começou o segundo semestre e você ainda não está acertando a quantidade de questões que você gostaria na prova de matemática do Enem. Você estuda bastante teoria, tá todo dia treinando ali questões dos assuntos que você tá vendo, mas quando chega na hora de fazer um simulado, não é o resultado que você esperava. Apesar de parecer que o universo está conspirando contra você, na verdade isso é bem comum de acontecer e tem um motivo específico para isso. A prova de matemática do Enem cobra modelos específicos de questões que se repetem todos os anos e você ainda não tem conhecimento suficiente sobre esses modelos para começar a acertar mais questões. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Rabelo, sou aluno de medicina do 5º semestre da Universidade do Estado do Pará e fui aprovado em 4 universidades públicas para medicina pela prova do Enem. Quem tá aí assistindo que faz muito simulado vai entender o que eu tô falando, vai me dizer que você não vê se repetindo várias vezes modelos muito similares de questões. Vou te dar um exemplo, um assunto mega tranquilo, que é tipo média aritmética. Quantas vezes você já não fez uma questão que te cobrava assim, tinha um time de basquete, de vôlei, de futebol, que seja, onde a média dos jogadores era de 1,70 m. E aí, um jogador de 1,68 m foi demitido e foi contratado um jogador de 1,95 m. Qual é a nova média de altura dos jogadores? Sério, gente, eu já fiz várias provas do Enem, vários simulados, e a quantidade de vezes que eu já vi esse modelo de questão se repetindo não tá escrito. Daí o que acontece? Você estudou média aritmética, e não só isso, estudou média ponderada, moda, mediana, fez um monte de questão específica cobrando essa habilidade, mas você não resolve muito simulado, você não tá adaptado com a forma que o Enem costuma cobrar esses assuntos. Daí cai uma questão dessa e você fica, caramba, não foi assim que eu estudei, tipo, eu sei tirar a média aritmética se eu tiver todos os fatores, e aí eu vou dividir pelo número de casos e vou chegar na resposta. Como é que eu vou saber que o cara que entrou com uma altura nova vai alterar a média ou não? E a mesma coisa acontece com todos os assuntos. Às vezes você passou um tempão estudando funções, função do segundo grau, os gráficos, como é que funciona cada coisa, como é que você acha o y do vértice, o x do vértice, e aí chega na prova, cai uma questão contextualizada para você resolver e você nem identifica que aquela questão é de função. Mas isso é o suco mais puro da prova do Enem. Só resolver um monte de questão sem estudar a teoria realmente não vai te ajudar. Você vai resolver muitas questões e você vai errar muitas questões e vai ficar por isso mesmo. Mas você só estudar a teoria também não vai te ajudar o suficiente. E ainda tem mais uma coisa. Lá no dia você vai ter um tempo limitado para resolver a prova. São 45 questões de matemática, 45 questões de ciências da natureza. Se você tá tentando um curso mais concorrido que exige uma média maior, você não pode negligenciar nenhuma das duas provas, nem matemática e nem natureza. Então você acaba tendo que dividir muito bem o tempo entre elas. E aí fica o quê? 2h30 para matemática, 2h30 para natureza. Ainda tem o desconto do cartão resposta, desconto de beber água, de comer alguma coisa, de ir no banheiro. Quando você vê, você tem tipo 2 horas mais ou menos para resolver 45 questões de cada prova. E beleza, tem questões muito fáceis que você vai resolver muito rápido, mas tem outras que você acaba ficando ali pensando um pouco e leva tempo. Quando você consegue fazer uma boa união dessas duas coisas, estudo teórico mais prática, você tem um resultado muito melhor na prova do Enem. E isso tá mais que comprovado. Pessoas que fazem muito isso, mas eu tô falando muito mesmo, resolvem muitas questões, chegam na prova acertando muito. Não é necessariamente porque elas são mais inteligentes ou porque elas estudaram mais conteúdos da matemática que você, que ainda não tá acertando a quantidade que você gostaria. Mas essas pessoas são mais habilidosas para fazer a prova. Por que elas têm mais habilidade? Porque de tanto resolver questão, elas foram gravando as formas de raciocínio necessárias para esses modelos de questões que se repetem várias vezes nas provas. E você consegue chegar nesse nível de habilidade ou levando muito tempo, ou seja, fazendo muitas provas, resolvendo muitas questões, vendo muita resolução e estudando a teoria de uma maneira mais descentralizada, ou você consegue fazer isso de uma maneira mais otimizada. Para você que está chegando agora aqui no meu canal e não me conhece, qual é a lógica que a gente segue aqui? Eu sempre trago os vídeos e eu te apresento a raiz de um determinado problema que eu tô me propondo a te ajudar a resolver. E eu espero muito que você tenha entendido até aqui. E eu acredito que se você entendeu o suficiente, você tem as ferramentas para conseguir resolver esse problema. Lógico, não necessariamente da maneira mais otimizada possível. E agora que você já sabe, já entendeu e já entende a raiz do problema, inclusive sabe como resolver, eu quero te apresentar um facilitador para que você consiga lidar com isso de uma maneira mais otimizada. E é por isso que hoje eu quero te apresentar esse material aqui. Ele se chama o Guia Definitivo para Gabaritar Matemática no Enem e ele foi produzido pelo Manual do Enem, que é o mesmo que produziu o material de linguagens que eu falei para vocês em vídeos anteriores. Ele é no formato de e-book, ou seja, é um livro digital. Daí olha só o que esse material fez. Existe um número limitado de modelos de questões que a prova do Enem pode te cobrar para cada assunto. Por exemplo, o Enem precisa te cobrar uma questão de progressão aritmética ou de progressão geométrica. Isso
é necessário que caia pelo menos uma questão desse assunto. Existe um número limitado de modelos de questões que podem cair. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma forma limitada de contextualização que o Enem consegue fazer para te cobrar uma questão de progressão aritmética ou de progressão geométrica. E isso vale para todos os assuntos. E se eu te falar que esse material conseguiu reunir todos os modelos possíveis de questões para cada um dos assuntos e tem tudo aqui, só para você ler, treinar e aprender? Isso te interessa? O material é super autoexplicativo, você consegue utilizar em qualquer dispositivo, tanto tablet, notebook, celular, você consegue inclusive fazer a impressão das páginas específicas que você quiser, caso você queira resolver a questão no papel. Por aqui você consegue fazer todo o teu estudo para a prova de matemática do Enem, independente do nível que você tá, porque obviamente se você tá começando agora, você vai consumir o material quase completo, mas se você estiver precisando de reforço em alguns assuntos específicos, você vai encontrar aqui nesse material a teoria do assunto de uma forma resumida e também os modelos de questões possíveis que podem ser cobrados desse assunto para você aprender e não errar mais. Eu mesmo, quando fiz a prova de matemática no Enem, que me aprovou em 4 universidades públicas para medicina, me senti dessa forma. Foi um ano onde eu fui fazer a prova de matemática e eu tava resolvendo assim, gente, tipo, isso daqui eu já vi várias vezes. Lógico, tinham questões que eu me complicava um pouco mais, que exigiam uma carga teórica que eu, infelizmente, não tinha. Mas a maioria das questões ali, eu não só sabia a parte teórica, como já tinha resolvido uma questão muito parecida durante a minha preparação. Ou seja, com um único material você consegue fazer todo o teu estudo de matemática ou a tua revisão para a prova de matemática, porque isso é muito importante também, tendo acesso à explicação resumida dos assuntos, aos modelos de questões que podem cair na prova do Enem, as questões que você tem que fazer para treinar esses modelos e o gabarito comentado dessas questões para você entender a resolução de cada uma delas. Quando eu falo para vocês que isso aqui é um facilitador, eu quero dizer isso literalmente. Isso daqui vai facilitar muito a tua vida e o teu estudo de matemática para a prova do Enem. Mesmo que inconscientemente, todas as pessoas que passaram para medicina pela prova do Enem estudaram dessa forma. São pessoas que aprenderam muito esses modelos de questão, decoraram essas formas de raciocínio e quando chegaram na prova não tiveram a menor dificuldade na hora de resolver. Eu tô aqui na internet falando sobre Enem há 5 anos já e essa é a primeira vez que eu vejo um material como esse falando da prova de matemática, tendo os modelos de questões todos catalogados. Eu tenho certeza que se eu tivesse acesso a um material como esse na minha época, o meu processo teria sido muito mais fácil. Sinceramente, gente, e agora independente se você vai utilizar o material ou não, não perca a oportunidade de fazer uma boa prova de matemática do Enem, porque é uma matéria onde você consegue ter uma evolução muito grande em pouco tempo e é uma prova que é muito grata, porque se você acertar mais questões em matemática, isso vai fazer uma diferença enorme na tua nota. A nota TRI de matemática é a maior nota das provas objetivas do Enem, só perde para redação, que não é uma prova objetiva. Então, quanto mais você acertar questões em matemática, maior a tua média final vai ser. Por exemplo, se você acertar 35 questões em matemática, você vai tirar mais de 800 pontos nessa área. Se você acertar 35 questões em linguagens, talvez você não passe dos 700 pontos. Com isso, eu acho que vocês conseguem entender a importância dessa área para a prova do Enem. Eu vou deixar o link do material aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem exatamente como ele funciona. E eu recomendo muito, eu acho que pode ajudar muito no estudo de matemática. Como eu falei para vocês, eu apresentei aqui no vídeo como é que você pode resolver esse problema sozinho, sem ajuda nenhuma, mas eu acho que um facilitador agora pode otimizar bastante o teu tempo, inclusive para você ter tempo também de estudar para as outras áreas, porque quanto mais concorrido o curso que você quer, mais você precisa fazer uma boa prova em todas as áreas, então isso vai te poupar tempo para estudar ciências da natureza, que é super denso, para resolver questão de humanas, questão de linguagens, para treinar tua redação. Bom, gente, é isso, eu espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para você. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal, dar uma olhada nos vídeos passados, porque tem bastante conteúdo sobre a prova do Enem aqui no canal, e para você também continuar acompanhando os próximos vídeos que vão sair até a data da prova. O meu Instagram tá aparecendo aqui na tela e também tá aqui na descrição do vídeo, mas lá eu acabo falando um pouco mais sobre a minha rotina na medicina, então se esse outro tema te interessa, segue lá. Bons estudos para vocês, depois me contem o que vocês acharam do material, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!